1, com o painel com o tema Desafios atuais para o mercado de seguros nas concessões de rodovias. Quem irá moderar os trabalhos é o diretor-geral de concessões do Grupo Ecorodovias, Rui Klein. Como painelistas, convido a Superintendente de Relacionamento com o Poder Executivo da CNSEG, Laine Meira. Convido também a diretora técnica na SUSEP, Juliana Normandi Lins. A diretora jurídica e compliance da Arteris, Flávia Tamega. O diretor de Infraestrutura e Construção da Marche Brasil, André Dabos. Reforço o convite ao senhor Rui Klein, diretor-geral de concessões do Grupo Ecorodovias. Com o nosso painel completo, passo a condução dos trabalhos ao senhor Rui Klein. Bom dia a todos. Já horário de almoço, né? Então talvez quase uma boa tarde. Agradecer a presença aqui em nome da BCR, todos os painelistas aqui comigo. Um tema muito relevante, né? A gente vai falar um assunto que está na pauta do Brasil, está na pauta de algumas regiões do Brasil e de uma forma muito intensa nos últimos anos, vem se acelerando, né, nesses últimos anos, que é a questão das mudanças climáticas e os impactos e consequências dessas mudanças e do efeito do clima na infraestrutura, né, em particular hoje aqui falando um pouco mais sobre infraestrutura rodoviária. Então, querendo dar um pouco de contexto aqui do lado da Ecorodovias, né? Ecorodovias administra 11 concessões no Brasil, em várias regiões do Brasil. Estivemos sujeitos a eventos climáticos nos últimos 10 anos, ou até na nossa história. Tivemos já no início de uma concessão em 99, um grande evento de ruptura de talude, onde interrompeu a ligação com o Porto de Santos. E desde lá, né, a Ecorodovias lida e convive, né, tentando gerenciar riscos, né, riscos principalmente geológicos, riscos de continuidade dos seus negócios, né, de integridade da infraestrutura. Então, no contexto da Ecorodovias hoje, administrando 11 concessões, passados por alguns sinistros, né, grandiosos, né, eu citei esse de 99, mas tivemos também em 2013, muitos aqui vão lembrar, um soterramento dos túneis da Imigrantes, uma imagem que correu o Brasil, as manchetes dos jornais, né, com óbitos, com vários pontos interrompidos. E mais recentemente, né, o Rio Grande do Sul, é o meu estado, inclusive, né, eu sou gaúcho, temos vivido no Rio Grande do Sul grandes problemas, né, e até com uma certa recorrência. Então acho que nós vamos abordar aqui nesse painel um pouco essas perspectivas, né, e aqui um painel muito seleto para falar sobre isso, né. Então mais uma vez agradeço aqui a presença dos painelistas. Se vocês me permitirem aqui, eu vou fazer uma primeira provocação aqui para o André da Marche. Prazer estar aqui contigo, André. Obrigado pela presença. Queria te ouvir um pouco aí, como é que está a visão da Marche sobre essa questão aí da mudança climática, né, no mercado de seguros. Se você puder comentar um pouco a tua visão, as tuas considerações. Obrigado pela presença. Bom dia, Rui. Bom dia, pessoal. Júlia, Laine, Flávia, pessoal que está aqui com a gente.
Bom, Rui, o mercado de seguros e resseguros, tanto no Brasil quanto no mundo, é um verdadeiro aliado estratégico, não somente da indústria da infraestrutura, mas também de todos os ativos que necessitam de uma política de transferência de riscos adequada, não somente por conta do investidor, do financiador, mas também para garantir para a população a existência desses ativos, independente dos fenômenos que possam acometê-los. Então, como pano de fundo, nós temos uma indústria madura, o mundo inteiro constrói o mercado de seguros e resseguros através do mutualismo, que é um mecanismo onde muitos contribuem para que, se numa determinada necessidade houver a demanda por perdas ou indenizações catastróficas, possam então ser equilibrados sem que isso se traga um problema de continuidade dos negócios. Com certeza, se nós observarmos os últimos anos, como você mesmo disse no Brasil, mas também os furacões que acontecem e todas as enchentes secas, esses eventos são cobertos por apólices de seguros específicas que são contratadas naqueles países que já possuem uma maturidade para tratamento e enfrentamento desse tipo de natureza, de evento. No Brasil, especificamente, fenômenos climáticos extraordinários não eram uma realidade até pouco tempo. Nós tivemos fatos isolados, mas da magnitude como tivemos em São Paulo e também no Rio Grande do Sul, estão assim nos amedrontando de forma bem específica, não em relação ao mercado de seguros em especial, mas toda a população. E o ponto-chave aqui agora é a gente chegar à conclusão, e eu estava aqui observando o painel 2 aqui do lado, onde foi dito com bastante propriedade que nós já passamos daquela fase da prevenção dos fenômenos climáticos. Nós já adentramos na esfera da adaptação dos fenômenos climáticos. E a adaptação, ela não é um mecanismo que se faz somente em uma única via. Nós temos que pensar na adaptação da engenharia resiliente, a que possa sobreviver aos fenômenos futuros, aos contratos em especial, e as políticas de transferência de riscos, que essas sim precisam ser melhor avaliadas. Todos nós que estamos aqui nesse painel, direto ou indiretamente, lidamos com transferência de riscos, seja como advogado, como engenheiro, como segurador, como ressegurador. O fato é que, até há muito pouco tempo, transferir riscos era algo mais transacional. As pessoas não se preocupavam exatamente em saber a dimensão do volume de riscos que eu preciso reter no meu projeto ou que eu quero transferir. Mesmo nos contratos de concessão, e eu vou deixar para falar isso depois, no segundo momento, existem também uma política muito rasa definindo o que é que deve ser retido pela concessionária e transferido para um segurador e ressegurador. Então, só para não adentrar muito aqui ao tempo, Rui, e depois a gente poder voltar a falar um pouco mais, a conclusão que eu faço é que nós temos um mercado segurador e ressegurador nacional e internacional maduro, que depende de arrecadação de prêmios e flexibilização de termos e condições adaptáveis a cada fenômeno ou a cada momento que nós estamos vivenciando. E com isso, nós vamos nos adaptando e vamos melhorando os termos e condições atualmente existentes. Tá? Obrigado. Obrigado, André. Eu concordo contigo, acho que a gente já passou fase, né? Eu não acompanhei o painel 2 antes, mas concordo contigo, acho que a gente já passou da fase, né? De se preparar, a gente já agora tem que gerenciar essas mudanças climáticas, né? Eu vou dar continuidade aqui, passar a bola aqui para a Júlia, a Suzep, obrigado pela presença. Acho que a autoridade aqui, né, na mesa, né, para nos orientar e nos trazer um pouco elementos. Eu vou colocar aqui, Júlia, um ponto, então, no gancho aqui do que o André trouxe, né, já que estaríamos quase que concordando que já está pautada a adaptação climática, né? Como é que vocês da SUSEP estão vendo, né, mudanças, adequações, né, regulatórias, né, regras para esse jogo, né, do mercado de seguros e em especial para a infraestrutura e no nosso caso aqui infraestrutura rodoviária. Obrigado novamente.
Obrigada, Rui. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos meus colegas aqui do painel, grandes conhecidos, Laine, Dabos, Flávia, que infelizmente ainda não conhecia, mas bom conhecê-la hoje. Rui, obrigada pela palavra. Do ponto de vista da SUSEP, atualmente é uma pauta estratégica da autarquia, está presente no nosso plano de regulação e está presente também no nosso planejamento institucional estratégico. Então, existe aqui um alinhamento atual com relação ao próprio plano de transformação ecológica do governo federal. Em termos atuais de regulação, desde 2022, a gente já tem uma circular que ela trata de requisitos obrigatórios a serem seguidos ali pelas entidades supervisionadas, no caso aqui, mais especificamente das seguradoras, com relação à sustentabilidade. Então, ali a gente já lida com gestão de riscos, a gente já lida com a questão da obrigatoriedade de política de sustentabilidade, obrigatoriedade de elaboração de um relatório de sustentabilidade anual. Então, aqui a gente já tem esse pontapé inicial sobre o que é que a autarquia ela entende que as seguradoras elas devem atuar internamente com relação à sustentabilidade, né? Logo na sequência, muito mais recentemente, a gente também começou a discutir uma norma que ela traz a taxonomia de um seguro sustentável, ou seja, o que é um seguro sustentável, né? E com essa norma, ela acabou de sair da consulta pública, a gente fez uma consulta pública, a gente fez uma audiência pública sobre ela também, e essa norma, ela pretende justamente conduzir o mercado a esse entendimento, a essa transparência com relação ao público sobre o que é que o regulador também ele entende que seria um seguro sustentável, né? Nesse caso, óbvio, a norma ainda não foi publicada, então não posso dizer que é isso que a gente vai exigir ainda, a gente ainda está em nível de debate, mas a ideia é que os produtos ou mesmo os bens segurados, eles tragam ali benefícios muito evidentes, climáticos, ambientais e sociais, ou sociais no caso, né? Então, esse já é um outro ponto que a gente está explorando bastante em termos regulatórios, para trazer maior transparência e também induzir o mercado a pensar sobre isso, né? Envolver o regulador nesse tipo de debate. Existem várias outras atuações que a gente está fazendo, posso falar um pouco mais sobre o segundo momento, mas eu acho que é importante aqui também a gente realçar o papel da própria supervisão com relação a riscos mesmo sustentáveis, né? A gente teve recentemente, como é de conhecimento de todos, a tragédia no Rio Grande do Sul, e essa tragédia também fez com que a gente voltasse a pensar e voltasse a entender quais os mecanismos ali de supervisão e de regulação que a gente tem à disposição para conseguir tratar esse tipo de infortúnio, né? Óbvio, o seguro ele entra aqui nas diversas frentes relacionadas aos riscos climáticos. A gente tem aqui o seguro como instrumento de prevenção, ele está ali trabalhando tanto na subscrição de risco como no próprio gerenciamento de risco, ou seja, como é que a seguradora ela consegue induzir o seu segurado, no caso que a gente falando de rodovia, a sua concessionária ali, a ter comportamentos sustentáveis que possam mitigar um eventual risco climático. Então, esse é o trabalho preventivo. A gente tem vários exemplos internacionais sobre como isso pode ser utilizado na relação entre segurado e seguradora. Tem os casos, por exemplo, de a seguradora exigir ali do segurado o uso de materiais sustentáveis ou determinadas atuações que visem a mitigar esse risco climático, e aí você tem um barateamento do prêmio, por exemplo. Então, tem diversos fatores ali que fazem com que o seguro ele seja também esse instrumento preventivo, porque normalmente a gente pensa o seguro como aquele mitigador do prejuízo decorrente do risco climático, né? Mas a gente entende que existe um papel ainda muito maior para o mercado segurador, que é esse papel também preventivo ali no gerenciamento de risco da própria seguradora, né? Então, com relação ao pós, entra muito mais os nossos instrumentos aqui de supervisão, porque o que acontece? A gente tem ali vários sinistros acontecendo, como aconteceu aqui na enchente, decorrentes desse evento climático, e nossas equipes de supervisão elas entram ali tanto para entender como é que as seguradoras elas estão conseguindo arcar financeiramente com esses prejuízos, como também entender qual está sendo o comportamento ali das seguradoras frente aos pedidos indenizatórios, às regulações de sinistro. Então, esse movimento que a supervisão faz, ele abastece a nossa regulação e fala, isso aconteceu nessa enchente, o que é que vocês acham que a gente pode mudar aqui para que
eventuais pontos negativos não aconteçam novamente, ou que as seguradoras elas estejam ali melhor preparadas para lidar com esses temas. Então, a gente tem todos esses instrumentos aqui à disposição do regulador e do supervisor, e tem sido, de fato, uma vertente estratégica aqui que a gente está lidando para trabalhar com essas diversas frentes em que o seguro ele pode atuar, tanto como mitigador de risco, como ali no processo de recomposição das perdas. Obrigada. Obrigado, Júlia. É um assunto realmente desafiador. Acho que esse painel ele vem sendo muito aguardado aqui por muitos dos nossos associados, né? Falo aqui em nome meu da Flávia, né, Flávia? É um tema que nos preocupa, né? A CCR viveu isso de uma forma mais intensa agora lá na Via Sul, né? Inclusive na rodovia que eu conheço bem, a BR-386, que dá acesso lá à minha cidade de origem. Mas como eu mencionei, vocês mencionaram aqui, né, André, o evento São Sebastião também foi emblemático, e todos esses outros que a gente viveu aí nas últimas década e meia, né, no Brasil, Santa Catarina em especial, né. Bom, dando sequência aqui ao painel, vou passar a palavra aqui para a Laine, provocando, Laine, aqui um pouco o mercado agora, né, falando com as seguradoras aqui, Conselho Nacional de Seguradoras. Na tua visão, né, quais seriam então, quais os produtos, como que a gente pode, né, pensando do ponto de vista do mercado segurador, né, das seguradoras, endereçar essa demanda, apoiar nessa demanda das mudanças climáticas, e como que também esse mercado é visto lá fora por vocês, né? Eu acho que vocês acompanham e tem esse paralelo no mercado internacional. Se você puder comentar um pouco, obrigado pela presença. Obrigada, Rui. Vocês estão me ouvindo bem? Não estou muito acostumada com o foninho. Obrigada. Gostaria de agradecer a BCR por esse convite. Agradecer estar nessa mesa aqui com todos vocês, colegas. Super importante esse debate. A CNSEG vem trabalhando assim, arduamente, digo, desde o ano passado em especial, nessas agendas de conversas e diálogo, né, na ampliação do diálogo com todos os stakeholders envolvidos. Eu queria contextualizar um pouco, apresentar a CNSEG para vocês e alguns dados que eu acho que é importante, muito rapidamente, antes de falar sobre os produtos. A gente vem percebendo que existe um grande desconhecimento do setor por parte dos stakeholders com quem a gente lida, então de conhecer um pouco do mercado de forma interna e da amplitude dele, né? Como a Júlia disse, se acredita muito que o mercado segurador, ele apenas vai ali apagar um incêndio, vai pagar aquela conta ou o sinistro, mas não conhece todo o trabalho anterior que ele faz, né? Com relação à parte financeira em especial e também a parte de mitigação de riscos. Então, a CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, é confederação, para vocês terem uma ideia, fazendo uma comparação, equivale à CNT, aqui no setor de transportes e de infraestrutura, né? Nós temos 4 entidades, 4 federações vinculadas. Então, nós trabalhamos com os seguros gerais, que a gente costuma dizer que vai de alfinete ao foguete, né? Passando aqui pelos grandes riscos e obras, com a previdência privada e vida, que também é seguro, saúde, são os planos de saúde, saúde suplementar e seguro-saúde, e a capitalização. Então, seguro é todo esse universo, né? Aqui, para nós, importa mais a questão dos seguros gerais, que trata de patrimônio, né? E dos patrimônios. Bom, vamos lá. Então, para vocês terem uma ideia aqui de números do mercado de seguros brasileiro, no caso, são 133 seguradoras, 13 entidades abertas de previdência complementar, 123 empresas de resseguro, 915 seguradoras e planos de saúde suplementar, 258 mil empregos, 19 sociedades de capitalização e 131,1 mil corretores, aqui no caso da MASH, o colega. O impacto do mercado segurador, né, nas finanças do país. Então, é um investidor institucional que financia cerca de 26,4% da dívida pública nacional. Em ativos financeiros, são 2,1 trilhões de reais, né, com a economia constituída para repor o patrimônio e garantir rendas e pecúlios às famílias brasileiras. E a arrecadação setorial, alcança 6,2% do PIB. Então, por que, né, eu quis novamente falar isso? Para se ter uma ideia da dimensão do setor segurador.
de tudo que envolve o setor em todo o país. Então, assim, entrando especificamente com relação aos produtos. Hoje já existem produtos para grandes riscos de eventos climáticos extremos. O que a gente entende é que não havia essa frequência, né, nem essa intensidade. Então, como o meu colega, o André, falou ali, nosso setor também foi, de certa forma, pego de surpresa, né? Esses dias eu estava lendo uma entrevista da ex-ministra Isabela Teixeira e ela falava que havia uma previsão de que isso fosse acontecer apenas ali nos anos 70, 80. E a gente já está vivendo, né? Ou seja, antecipou aí pelo menos 50 anos. Acredito que pegou, de certa forma, a todos de surpresa e, assim como todos, o setor está tendo que se adaptar, está tendo que conversar com as mais diversas entidades, não só no Brasil, como internacionalmente, tendo que aprender com outros países que já vivem isso no dia a dia, digamos assim, com maior frequência, com maior intensidade, para adaptar seus produtos. No caso das grandes obras e grandes riscos, assim, cada produto é um produto, então a gente entende que ele já tem que ser personalizado, né, para cada situação, embora tenha os requisitos macro ali, mas cada policy ela precisa ser trabalhada individualmente, desde a prevenção, desde o início, quando você contata a seguradora, para que ela trabalhe em conjunto para avaliar os riscos, né, e auxiliar a quem está contratando na gestão desses riscos, para prevenir que esse risco aconteça mais à frente. Além disso, a gente tem feito também trabalho com os diversos governos, tanto estadual quanto federal, junto aos órgãos reguladores, as agências reguladoras, os ministérios, tentando compartilhar o conhecimento do seguro. O setor segurador sempre foi muito fechado e ele tem como que eu digo, os termos, as palavras, é muito técnico, não são tão fáceis de entender nem de digerir. Então, a gente tem feito um trabalho de compartilhamento de conhecimento, de conscientização junto aos órgãos públicos, para que a gente consiga trabalhar desde a formação do edital, desde os contratos de concessão, também junto no legislativo, auxiliando ao legislativo a entender mais e mais sobre seguros, para que cada vez a gente consiga melhorar na ponta esse atendimento, porque senão fica aquele conceito de tipo, a seguradora não quis, quando acontece sinistro, a seguradora não quis pagar. Só que, na realidade, na maioria das vezes, aquele sinistro não estava coberto, aquele risco não estava coberto. E a gente entende que isso vem desde o início da formação dos editais, do que vem se exigindo ali e que não é trabalhado, não é de conhecimento. E quando chega na ponta, aquele risco não estava coberto, não estava contratado, e aí existe uma frustração. Isso é muito ruim para o nosso mercado e a gente vem trabalhando para que isso não mais aconteça, né? Obrigado, Laine. Né? Que é ótimo. Eu acho que é importante ter essa visão de produtos e o que vocês estão pensando aí, que o mercado demanda muito e vai demandar muito, né? Bom, vou passar aqui para a Flávia, minha colega aqui de setor, da Arteris. Flávia, nos conte aqui um pouquinho como é que a Arteris está enxergando, enfrentando, né, essa agenda, né, em especial essa questão, né, que a gente tem as obrigações, né, das apólices, né, perante os poderes concedentes, e temos as nossas dores do dia a dia, né, tentando, como a Laine falou, tentando manter cobertos, né, os nossos riscos e dividindo bem essa matriz de risco. Obrigado pela presença, Flávia. Obrigada a você, Rui, aos colegas de painel, à ABCR pelo convite, muito honroso, né, de estar aqui falando para vocês um pouco de um tema que, para mim, ganhou um protagonismo muito grande nos últimos tempos, né, em razão desses eventos climáticos que nós temos atravessado aí. A gente sabe muito bem que o crescimento de um país e o desenvolvimento de um país, ele está, sim, diretamente ligado a um bom mercado segurador, né? Isso é um estudo que o Banco Mundial fez há alguns anos atrás e que reflete mesmo que a cultura empreendedora ela é incentivada por um bom mercado segurador. Pelo simples motivo de que você
cobre perdas, né? Se você tem um equilíbrio no seu mercado segurador, você consegue cobrir perdas e ter uma maior previsibilidade no seu investimento, né? E o que acontece aqui foi que, ao longo dos anos, a gente pouco tratou de seguros, da evolução dos seguros dentro dos contratos de concessão. Essa é a grande realidade, tá? Os contratos de concessão, os primeiros, né, de rodovias especificamente, surgem lá na década de 90. Todos eles, já desde a largada, com uma obrigação, né, de contratação de seguros, principalmente responsabilidade civil, riscos operacionais, que a gente chama de property, e os riscos de engenharia. E eles continuaram sendo replicados ao longo dos anos. E a própria matriz de risco, né, que trazia ali a alocação, ela também pouco evoluiu com relação a essa interface com o mercado segurador. E eu explico por quê. Os riscos, né, originalmente, a gente até estava falando isso em outros painéis aqui, antigamente eles eram alocados 100% à concessionária, né, na maioria das vezes à concessionária, fazendo-se apenas uma ressalva, uma exceção com relação aos casos fortuito e força maior, desde que não estivessem cobertos por seguro. Essa frase sempre existiu, desde o começo. E ela continuou sendo replicada ao longo dos anos, né? No início, o mercado segurador também teve que se adaptar às concessões. Eles não sabiam, né, Laine, você que trabalhou nisso, o André, que está comigo aí desde o começo das concessões, a gente usava apólices de seguro de edificações. As primeiras eram de edificações, era um Frankenstein. Era assim, é muito difícil de regular um sinistro dentro de uma apólice ainda não adaptada. Depois, com o apoio da SUSEP, enfim, com a evolução toda do próprio clausulado, a gente conseguiu ter uma melhor subscrição desse risco, né? Mas o que acontece é que, ao longo dos anos, a matriz de risco evoluiu. Nós tivemos aí os riscos alocados à concessionária, riscos alocados ao poder concedente, e dentro dos riscos alocados à concessionária, essa transferência ao mercado segurador. Por um tempo, eu tenho aqui, né, pela análise que eu faço aí ao longo dos anos, houve um equilíbrio, eu diria assim, no mercado. Havia um equilíbrio. Dos últimos tempos para cá, esse equilíbrio sofreu uma ruptura. Eu entendo que hoje as apólices que a gente está tendo que negociar diante desses fenômenos que têm acontecido estão muito mais difíceis. Então eu tenho um cenário hoje de um aumento nesse risco que a concessionária está assumindo. Por quê? Porque o poder concedente repassa esse risco para a concessionária, diz que aquela cobertura tem que ser segurável, o mercado segurador até faz o seguro, mas a um preço exorbitante, e aí fica a concessionária com um problemaço na mão, que ela não consegue ter um equilíbrio efetivo, né? Então, o que a gente tem feito? Acho que a gente tem duas frentes de atuação, acho que são bastante importantes, né? Uma com o próprio mercado segurador, né? A gente está fazendo uma aproximação na Arteris bastante forte via corretoras com o mercado segurador para explicar o que a gente faz em termos de prevenção, porque eu fiquei chocada com a falta de conhecimento do mercado com relação a tudo o que as concessionárias hoje fazem já em termos de prevenção de acidentes, prevenção de estaludamento, proteção de obras de arte especial. Havia realmente, o André fez um evento no começo do ano, via ABCR, para fomentar esse diálogo. E lá, durante o evento, as seguradoras comentavam, não, porque vocês precisam investir nisso, em tecnologia. Aí, realmente, a gente já fazia tudo aquilo. Eu falei, gente, a gente faz isso. E aí veio um pedido das seguradoras, mostrem, informem, informação é super importante para o mercado de seguros. O segurador só consegue subscrever bem um risco se ele conhece o risco em sua integralidade. Então, isso se eu posso chamar assim, é um conselho que eu daria para os meus colegas de concessionária, né? Se aproximem do mercado segurador via corretoras e mostrem tudo, sejam transparentes. A gente conseguiu ótimas condições, melhoramos muito as nossas condições anteriores
por conta dessa demonstração de previsibilidade e prevenção que a gente tem feito, tá? E é isso. Depois a gente vai fazer uma outra rodada, eu continuo falando, senão eu vou ficar falando aqui, porque eu adoro esse tema. Obrigado, Obrigada. Flávia. Tua fala me remete um pouco a isso, né? Essa questão da visibilidade, da conhecimento, né? Acho que tem uma assimetria ainda, né, Laine? Acho que vocês comentaram aqui. E eu faço esse testemunho também, né? Eu lembro de sinistros que a gente passou e os debates pós-sinistro, durante ali a gestão dos desdobramentos do sinistro, como era distante as visões, né? Das seguradoras, até da corretora, em certa medida, e das nossas atividades. Então, faço coro aqui a Flávia, no sentido de que vale a pena a gente se aproximar, conhecer, trocar experiências, né? Ecorodovias, vou usar a palavra, infelizmente, tem experiência nesses sinistros em costas, taludes, artérias também, né? Infelizmente temos que falar, mas temos sim, né, nesses dois grupos aqui representados, conhecimento adquirido para compartilhar, e tenho certeza que o setor todo pode se aproximar. Medidas também eu acrescentaria, Flávia, só para não me estender, é o monitoramento, né? A gente monitora muita coisa, consegue antever movimentos, tendências, né? Seja numa grande encosta, seja numa obra de arte especial, as pontes, viadutos. Então, existem elementos que podem sim extensionar essa relação, essa assimetria, né? Mas vamos seguir o debate aqui, passar aqui para o meu amigo André. André, na tua visão, na visão da Marsh, como é que vocês estão enxergando, né, produtos, como é que o mercado pode se responder, né, na linha aí do que a Laine já trouxe, né, a Suzep também está trazendo, está todo mundo tentando convergir aí para essa nova realidade, né? Então, na tua visão, como é que isso pode ser feito e para onde isso vai caminhar? Bom, Rui, é importante a gente lembrar que nós não precisamos inventar a roda. O nosso mercado de seguros brasileiro já é um mercado global. Se a gente for ver o que aconteceu desde 2007, quando nós tivemos a abertura do mercado de resseguros no Brasil, as seguradoras que operam no Brasil são as mesmas que operam nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar. Então, existe uma cultura de transferência de riscos definitivamente testada não somente no Brasil, como no mundo todo. Especificamente para concessões de rodovias, é a mesma coisa. Se a gente for ver na América Latina, México, no Chile, na Colômbia, a Artéries tem operações em outras áreas também. E o que a gente percebe é uma cultura diferente na transferência de riscos. Quando os editais eles são formulados aqui no Brasil, se a gente for pensar bem, são dois conceitos importantes. Primeiro é a formulação do OPEX, que é quanto que eu vou gastar para manter aquela concessão ao longo de 20, 30 anos, eu vou gastar com seguros especificamente. E normalmente, seguro para a grande maioria, eu falo a grande maioria porque já mudou essa regra, mas para a grande maioria é um custo, é uma rúbrica. Alguém chama no final do dia do fechamento da proposta, lembramos do seguro. Peraí, quanto que eu coloco aí? Bota 0x que a conta fecha. Até pouco tempo, muito pouco tempo, é assim. Eu te falo porque eu estou acompanhando o programa de concessões desde 94. Então eu consigo ver isso muito mais como um filme do que como uma fotografia hoje, porque eu passei por todo esse período e por esse amadurecimento. Quando a gente então define o valor dos investimentos que vão ser necessários, que é o CAPEX do projeto, a mesma forma. Esse é o segredo da Coca-Cola. Então, naquela fase inicial, ninguém dá muita publicidade para isso. Que pode ser que a diferença de eu ganhar ou perder uma concessão, eu abrir ou fechar algumas coisas. Então, o mercado segurador, ele é muito reativo. Ou seja, depois que alguém ganha a concessão, depois que foi estabelecido os padrões, é que tem que dar uma solução. Basicamente, como a Flávia falou, que é os seguros de danos, responsabilidades e os seguros dos bens que integram a concessão. Pasmem, tem muitos editais que quando você fala do capítulo dos bens que integram a concessão, tem uma linha. Não tem especificação, não tem o valor exato da reposição. Então imagina para um segurador definir um padrão de uma apólice de seguro sem parâmetros prévios. E fica aquela barata voa para tudo quanto é lado, mas ninguém viu, deixou de ver. E no final do dia, a realidade é como ela é, a vida é como ela é. A gente acaba, como o mercado de seguros acaba entrando, criando informações,
fazendo aquele trabalho prévio que foi dito, muito necessário para a identificação dos riscos, e os seguradores vão adaptar aqueles dados do edital às apólices existentes. Recentemente, a SUSEP, numa atitude muito importante, flexibilizou o padrão de contratação de apólices de seguros, o clausulado, assim, não desregulamentou. Para quem muitas vezes não sabe o que está acontecendo, a SUSEP mantém uma regulação forte no setor, mas deixou flexível para que os seguradores e as empresas, por exemplo, tenham o interesse de melhor escrever as suas apólices, tirando as cláusulas que não são compreendidas. Então, todo esse trabalho tem sido feito e construído, mas eu falei assim, é muito cultural. A gente depende de fazer muitas vezes esse esforço. A empresa precisa ter o espaço mental pré-concessão para discutir esses assuntos, os consultores, os modeladores. E em relação aos produtos, só para eu não me avançar aqui em função do tempo, para fenômenos climáticos, todas as apólices do Brasil, sem exceção, e muito fora do Brasil também, foram calibradas e formatadas por fatores climáticos ordinários, precificáveis, parametrizáveis. Chuva, 70, 60, 80 milímetros, 100, 150, 700 não. Drenagem que não tem hoje uma cobertura muito simples de você definir o impacto da drenagem, porque não é só a água que cai, é o solo que ficou encharcado. Então, os produtos de seguros hoje que nós contratamos aqui pelas concessionárias são para os fenômenos climáticos ordinários. Os fenômenos climáticos extraordinários estão à sorte dos contratos. Alguns que têm cláusulas de reequilíbrio que permitem já se definir a extraordinariedade, e aqui um elogio à NTT, que já está endereçando na 5ª rodada um mecanismo diferente para tratamento dos riscos ordinários e extraordinários, e outros países já encontraram soluções para isso, o Estado comprando uma proteção para riscos catastróficos, como acontece no México, como acontece na Colômbia, no Chile. Então, para grandes catástrofes naturais, e nós podemos chegar próximo a isso, se contrata seguros de riscos catastróficos, tem mecanismos outros como letra de riscos e seguros para trazer esses tipos de apólices, mas, de novo, Rui, não estão precificados no OPEX da concessionária. Então, nós vamos ter 3 cenários. Quem vai pagar essa conta? Pode ser o Estado, e talvez não tenha recurso para isso no orçamento público, pode ser compartilhado, ou pode ser criado fundos que contratem esse tipo de proteção para não ficar essa barata voa que a gente viu ao longo dos anos aí em relação aos fenômenos climáticos, tá? Perfeito, ficou claro, André, a tua abordagem. Eu acho que, do ponto de vista aqui de uma concessionária como a Ecorodovias, aqui a Flávia pode comentar, acho que os projetos que nascem com a modelagem já pensada, né, adaptada, acho que a NTT está fazendo isso, né, é muito mais simples, é o ordenamento, discutir essa matriz de risco. Os contratos vigentes, aí vai dar um pouco mais de trabalho, né, Flávia? Como endereçar a tua pergunta, quem paga, em que contexto tem que se pagar e mensurar essa conta. Obrigado, André. Bom, vou passar aqui para a nossa amiga Júlia, SUSEP, pegando ainda esse gancho, essa carona, né, de produtos, né, como que a SUSEP pode estimular, né, tudo isso. E pelo que o André falou, não precisamos reinventar a roda, né, talvez se espelhar em países que infelizmente já têm essa cultura, né, de grandes eventos climáticos aí, né, que já assolam esses países de uma forma mais recorrente. Então, como é que a SUSEP está pensando, né, nesse estímulo, nesse apoio ao mercado? Rui, pegando um pouquinho um gancho nas falas da Flávia aqui, da própria Laine e do Dabos, a gente tem buscado aqui, enquanto SUSEP, em primeiro lugar, se aproximar um pouco mais do setor segurado. Obviamente, a gente já tem uma aproximação natural com o setor segurador, afinal, a gente regula o mercado e a gente supervisiona aquelas empresas, então a gente tem ali no nosso dia a dia um relacionamento mais intenso, por decorrência da nossa atividade. E a gente começou a perceber que, de fato, a gente precisava dessa aproximação também com o setor segurado e com o Estado, as agências reguladoras, os ministérios, para que a gente pudesse, aqui, concebendo o mercado de seguros em sentido amplo,
que compreende todos esses entes aí, privados e públicos que norteiam a relação securitária, como é que a gente poderia, de fato, trazer a discussão também para os fóruns aqui da SUSEP dessas pessoas, né? Então, reconhecendo também, como a Flávia falou, que existe uma assimetria, né? Por mais que sejam ali grandes empresas que estão contratando um seguro, a gente sabe que a atividade principal de uma seguradora ela é ali garantir um risco pré-determinado, ou seja, a atividade fim dela, e do segurado não, né? O segurado ele está preocupado ali em construir uma rodovia, em gerenciar a sua empresa. Então, de fato e infelizmente, o seguro acaba sendo colocado um pouco de lado. Então, a assimetria ela é decorrente da própria natureza da atividade desses dois entes ali que parecem antagônicos, mas não, eles estão ali buscando o mesmo fim, que é a proteção securitária, e que esse contrato, de fato, ele seja executado de uma maneira correta. Então, buscando esse elo aqui entre as entidades reguladoras, incluindo a SUSEP, obviamente, as próprias seguradoras, os resseguradores e aqui também o Estado, a gente criou no ano passado um grupo de trabalho que chama Seguros Novo PAC Neoindustrialização, que terminou no fim do ano. Nesse grupo, a gente, de fato, fez ali um esforço para trazer a economia real para discutir seguro, né? Então, a gente contou com a presença da própria BCR, com a Artesp, com a NTT, a NTF, todas as agências reguladoras, Ministério do Transportes, várias empresas ali, também a CNSEG, que foi uma grande parceira em toda essa discussão do grupo de trabalho. E, de fato, impressionou a gente o desconhecimento sobre o mercado de seguros por parte daqueles segurados e do próprio Estado também, né? Então, a gente fez esse movimento, como o Dabos bem mencionou, de tornar mais flexíveis as regras relacionadas aos clausulados ali dos seguros, esperando que os contratos eles fossem adequados ali às realidades específicas de cada uma daquelas atividades fins e empresariais que estavam sendo exercidas. Então, obviamente, o mercado ele precisa de um tempo de adaptação, e o que a gente tentou fazer ali naquele grupo de trabalho foi também colocar todo mundo à mesa, sabe? Dizer, tem um problema aqui acontecendo, a gente sabe que tem um grande desconhecimento por parte dos segurados sobre o que se está contratando, e, ao mesmo tempo, a gente precisa que vocês se conversem, que a gente se converse, e vamos sentar na mesa, porque às vezes é o diálogo que resolve, não é nem a regulação. A gente ali está trabalhando com a intermediação para mostrar, sentem-se à mesa e, por favor, discutam como é que essas oportunidades de melhorias ali identificadas pelo mercado segurado, elas podem ser resolvidas pelas seguradoras sem que a gente precise intervir necessariamente nessa relação, né? Então, só para pegar esse gancho mesmo, com relação aos incentivos ali, aos benefícios climáticos, aos riscos climáticos e a essa discussão, a gente pegando essa experiência muito boa que a gente teve relacionada ao GT do Novo PAC, a gente criou recentemente também um GT relacionado à transformação ecológica. Então, nesse grupo de trabalho, a gente também está reunindo o mercado segurador em sentido mais estrito, as seguradoras, corretores de seguro, e também os segurados e o Estado, para discutir exatamente quais as soluções relacionadas a todos os eixos ali que a gente tem do plano de transformação ecológica que a gente pode trazer para a regulação, eventualmente para a supervisão do contrato de seguro. Então, de novo, trazendo todo mundo à mesa para discutir transformação ecológica, né? Discutir como é que o seguro ele pode ali ser um instrumento cada vez mais eficiente de prevenção, de mitigação de risco, e também ali na reconstrução do que foi perdido, que a gente sabe que infelizmente vai ser cada vez mais frequente a ocorrência desses fenômenos climáticos, e o quanto é difícil lidar com riscos catastróficos para todo o mundo. Então, não é uma particularidade aqui do mercado de seguros lidar com isso. Óbvio que a gente lida com risco, mas é uma questão de Estado, é uma questão que todo mundo tem que, de fato, prestar atenção. Então, por meio desse GT, a gente está trazendo aqui todo mundo à discussão justamente para impulsionar um tipo de comportamento que é esse, é o de pensar nos seguros e na transformação ecológica. A gente acha que todo mundo, de fato, tem que fazer parte dessa discussão. Um outro ponto também que a gente trouxe, que talvez seja um pouco mais estranho a vocês, é o nosso sandbox regulatório. A gente tem aqui um programa que ele acolhe ali seguradoras com base em uma flexibilidade regulatória para que elas testem os seus produtos em um ambiente ali que propicia a inovação. Então, por exemplo, aqui nesse ambiente, que normalmente são empresas menores, são ali insurtechs, que têm essa visão mais voltada para a tecnologia,
a gente trouxe no nosso novo edital, que foi lançado recentemente também, uma priorização para projetos que tenham algum aspecto de sustentabilidade. Então, a gente está aliando aqui as nossas normas da SUSEP com o próprio plano de transformação ecológica para impulsionar esse mercado ali que está emergente, que está realmente disposto a inovar, a trazer novidades no mercado, para que eles pensem também em sustentabilidade. Então, a gente traz essa priorização para dizer, ó, você, pequena empresa, você também precisa pensar sobre isso. Mesmo no âmbito do seguro massificado, mesmo no âmbito ali, principalmente do seguro rural também, que tem algumas empresas que operam ali no sandbox nesse sentido. Então, esse é o segundo ponto que a gente traz também, como uma tentativa de impulsionar essa dinâmica do mercado voltada para a sustentabilidade. E, como eu já mencionei, tem a norma que a gente está aqui em produção, que é a norma que envolve a taxonomia dos seguros sustentáveis, que eu acho que também vai ser um grande impulsionador e regulamentador dessa questão dos seguros sustentáveis, que tende a ser um marco regulatório também da sustentabilidade no mercado de seguros. Acho que é isso. Obrigada. Perfeito, Júlia, obrigado. Acho que você trouxe pontos interessantes e aqui até pelo menos para mim foi uma novidade, né, Flávia, esses testes que vocês estão fazendo, isso certamente pode ser ampliado aí para os nossos temas, né, de infraestrutura linear. Inclusive, Rui, desculpa te interromper, mas fica aqui o convite também para vocês participarem do nosso grupo de trabalho. Basta enviar um e-mail para a gente, pedir uma solicitação de entrada para que a gente possa discutir ali todo mundo formalmente num ambiente de puro diálogo ali, para a gente encontrar soluções ali de mercado. Eu acho que esse ambiente de sandbox regulatório, né, o setor de concessões e rodovias, viveu intensamente com a NTT aí em temas free flow, pesagem em movimento agora, e vem muito a calhar. Né, um produto que vai atender aí a esse diálogo, né, essa aproximação. Muito bom, obrigado. Bom, aqui vou passar para a Laine, porque eu acho que como que as empresas seguradoras, né, podem fomentar e nos ajudar, né, na colaboração com as concessionárias, nós clientes aqui finais, né, contratando produtos de vocês, nessa nova temática, né, das mudanças climáticas. Aí vocês teriam algum encaminhamento? Além de, acho que o que está sendo recorrente aqui no painel é dialogar, né? Vamos construir juntos essa saída. Mas, por favor, se você puder trazer um pouco a visão aí das empresas de seguro. Bom, eu ia começar a resposta dizendo exatamente isso. Acho que a palavra-chave aqui é diálogo. É o que mais a gente tem feito nos últimos, digo aqui por mim no último ano, mas desde que o Diogo entrou, acho que é a palavra de ordem lá na CNSEG para nós, e incluindo as federações, e aqui especialmente a FENSEG, que é a nossa federação técnica nesse ponto. É dialogar, é sentar à mesa, é conversar, ouvir as dores de todos os lados. Inclusive, a gente fez isso com a BCR. Graças a esse contato aqui, nós estamos aqui hoje e recebemos o convite para ampliar para todos. Mas a ideia é que, após aqui o evento, até em virtude do tanto que demanda de energia, né, elaborar o evento, é a gente sentar novamente. Já estamos à mesa com a InfraSA, com a NTT, com o Ministério dos Transportes, em especial aqui a área de ferrovias, mas, claro, a gente pretende ampliar para rodovias também, para que a gente consiga identificar novos produtos, a percepção de como a gente pode melhorar o nosso atendimento e construir juntos, principalmente focando na questão da gestão dos riscos, que é como a gente fala aqui, a gente pensa muito na questão da prevenção, desde a prevenção até, no caso agora, adaptação e mitigação, né? Então, acho que são 3 pontos que a gente tem que pensar. Em especial para a parte de concessões rodoviárias, é isso, a gente está construindo, provavelmente aí novos produtos, enfim, sentando com todos vocês para avaliar. A gente tem um case específico aqui, mas é de seguro catástrofe, mas é para pessoas, né, para danos. E a gente está trabalhando no seguro catástrofe social, aí só vou deixar isso como exemplo, que eu acho que é o nosso... Desenhando isso, já apresentamos aí uma proposta de lei, um substitutivo, em cima de uma proposta de projeto, né, de um projeto de lei da deputada Tabata Amaral. E a gente vem conversando também com os ministérios todos
para que isso se amplie aí por todo o país. E eu acho que da mesma forma que a gente vem pensando nesse seguro catástrofe, uma vez que quando a gente fala assim dos riscos compartilhados, de que hoje você sofre algo numa determinada região do país, o outro não. Então, como pensar numa melhor distribuição com relação à mutualidade, né? Então, assim, estou dando esse exemplo do catástrofe para pessoas, mas pensando ali já numa amplitude maior. Também fomos provocados pelo Ministério de Minas e Energia, também pensando, às vezes são pequenas barragens que não têm condição de suportar aquele custo do seguro, então como a gente ampliar para as maiores e pensar numa precificação que seja mais adequada. Então acho que esses são exemplos que eu posso dar concretos do que a gente vem fazendo, tanto junto com vocês, que está evoluindo para um próximo passo aí, quanto em outros setores de infraestrutura também. E, além disso, adequando os editais, as concessões, sentando com todos, identificando as necessidades de cada produto, de cada órgão, tentando formatar ali seja assim, um padrão, aspas, mas que, a caso você vai ajustando as necessidades. Acho que é basicamente isso. Obrigada, Rui. Perfeito, obrigado. Eu queria só, antes de passar para a Flávia aqui, fazer um comentário. Acho que o ano passado, a BCR, eu não vou precisar a data, final do ano, acho que depois alguém da BCR pode até confirmar essa data, no final do ano a gente endereçou uma carta à SUSEP, não sei se a Júlia conhece esse documento, mas é um documento que sugere diálogo, aproximação, acho que um pouco de que já vem acontecendo, né? E cita exemplos. Eu estava lembrando aqui durante as falas de vocês que nós temos uma dor específica, que vou aproveitar aqui, Flávia, puxar a brasa para o nosso assado, tá? A dor específica de transportes, de infraestrutura, que é a reconstituição, né? Acho que tem aqui um tabu para a gente resolver. O André deve ter vivido isso N vezes, né? Nesse histórico que ele trouxe, que quando pegar um exemplo mais recorrente, infelizmente, né? Ruptura de taludes, que podem, né, comprometer o corpo estradal, né? Ou viadutos, obras de arte, dispositivos de drenagem, N elementos que lá existam, mas a reconstituição, a precificação da reconstituição é um dilema, André, quase insolúvel, né? Então eu queria só aproveitar, né, não resistir, fazer esse comentário aqui, esse apelo, porque é um tema que envolve engenharia, né? Então acho que vocês, né, o mercado de seguros, as corretoras, né, todos os seguradores trazem para a mesa engenharia e quem pleiteia, né, aquela cobertura traz também a sua engenharia. Então acaba tendo um debate técnico, né? Mas é importante e eu não conheço todo o mercado, mas é uma especificidade do nosso. Eu queria deixar só esse registro. É uma dor quase que recorrente, né, nos sinistros. Bom, vou passar aqui para a Flávia. Flávia, a Arteris, né, é uma malha enorme aqui no Brasil, mas ela também, né, é controlada por um grupo internacional, né, a Abertis e outros acionistas, né. Como é que vocês têm visto aí internamente, né, no grupo, né, internacional, exemplos, orientações, diretrizes, né, aqui para o Brasil? Como é que vocês fazem esse debate para fora? Como é que é a tua visão aí, do ponto de vista grupo internacional? Perfeito, Rui. De fato, o que a gente tem visto, né, em outros países, temos concessionárias em países que têm catástrofes de maneira rotineira, por exemplo, Porto Rico, México, e de fato lá eles já estão muito mais preparados para este tipo de situação, com seguros específicos e também com subsídio do governo para essas catástrofes. E é isso que eu gostaria de provocar aqui, tá? Eu acho que o governo tem um papel super importante nessa discussão e esse diálogo, fico muito feliz que isso já tenha acontecido, que esteja em andamento, esse diálogo das seguradoras, da SUSEP, das concessionárias e do governo, né, incluí-los nesse debate, porque eu via uma distância muito grande, né? Era assim, concessionária, você tem a obrigação de ir atrás do seguro, se vira, quanto vai custar, não estou nem aí, e é isso, o risco é seu. E hoje não, a gente vê que, por exemplo, no mercado de infraestrutura gigantesco que a gente tem, com projetos de bilhões que estão por vir, nós temos muito poucas seguradoras interessadas no nosso risco. Isso é fato, pouquíssimas. Algumas delas não querem cobrir todos os riscos. Por exemplo, esse risco de destaludamento é um problema crônico diante do que tem acontecido com as questões climáticas. Então, que papel que o governo vai exercer
interlocução entre concessionárias e seguradoras, né? Isso é super importante. Não podemos achar que essa transferência do risco, né, ela vai se resolver apenas com o mercado segurador. O mercado segurador tem uma capacidade, é um business, é um negócio, visa lucro. A partir do momento em que começam a acontecer situações de maneira mais intensas e rotineiras, o mercado se retrai, né? Então, a gente tem ali uma questão a ser resolvida. E, então, assim, eu trago um pouco essa provocação, né, de se pensar... Então, barulho... Ixi. É só uma bomba, tempo esgotado, explode. Ficou um tempo esgotado aqui, a gente tem que acabar. Achei que vinha uma explosão. Eu também. Enfim. Está coberto esse evento aqui, se der algum problema? Tem cobertura? Inclusive, é importante saber. É importante saber. Então, a minha provocação é essa. A gente já esgotou o tempo, mas só para a gente também trazer a NTT, as agências, o governo, o ministério, né, os ministérios aí, para essa discussão. Precisa haver, eu sei que agora tem se falado muito, os contratos novos já vêm prevendo cláusulas que destinam parte da receita para infraestrutura resiliente, que isso é super importante, até que traz uma proteção, né, e nessa questão da prevenção até. Acho que é super importante a seguradora saber disso e conhecer o que está sendo feito também. Acho que o futuro vai ser bem diferente, mas a gente tem um legado aí que a gente precisa resolver, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente colocar isso na mesa. Tem exemplos de subsídios fora do país, né? Dentro do contrato de concessão, estabelecendo determinadas verbas para catástrofe, ou mesmo fora, com um subsídio mesmo de fundos de catástrofe, que eu acho que precisam ser pensados também para o futuro, já que a questão climática é o que já existe, né? E não existe, aqui só para complementar, um mercado que avalie melhor riscos do que o mercado segurador. Então, a gente precisa ouvir o mercado segurador com relação ao futuro. Eles têm uma previsibilidade muito grande do futuro, assim, do que eu vi um mapa de calor ali outro dia no evento que eu fui, fiquei bastante assustada com o que nos espera, tá? Então a gente precisa realmente falar abertamente sobre isso. Obrigada. Obrigado, Flávia. A gente cumpriu aqui um pouco essas duas rodadas completas, né? Mas eu queria aqui rapidamente passar a palavra para vocês para fazer considerações finais. Aqui do meu lado, ficou muito claro aí que a aproximação é importante, acho que já está ocorrendo. O evento aqui, o painel, é um exemplo disso, real, prático, de aproximação, de contato, né? Nos conhecemos mais. Vou encerrando aqui dizendo que a EcoRodovias, né, é um player relevante nesse aspecto, um grande contratante de seguros e quer contribuir, né, para que a gente melhore um pouco aí essa distribuição de riscos e viabilize, né, nossos negócios, os atuais e os futuros. Então vou começar a rodada aqui da minha esquerda para a direita. Então, Flávia, por favor, suas considerações finais. Bom, agradecer. Acho que só da gente ter um painel específico para falar sobre seguros num evento como esse já demonstra a relevância do tema e a importância desse diálogo que a gente tem que abrir. Estou à disposição também para falar sobre isso. É um tema que eu gosto muito. Eu assumi recentemente a área de seguros na Arteris e já vi o tanto de coisa que a gente pode fazer, que a gente pode contribuir. Então, estou à disposição de vocês também, do mercado, da Márcia aqui, da nossa corretora, para a gente tentar abrir esse diálogo e evoluir, tá? Então, agradeço e gostei muito do que eu ouvi aqui. Estou muito otimista. Obrigada. Obrigado, Flávia. André, por favor. Bom, primeiro a BCR está de parabéns pelo segundo evento. No ano passado em São Paulo nós tivemos, né, Rui, o mesmo painel lá para tratar do assunto, não ainda com o peso do evento do Rio Grande do Sul, mas tinha acabado de passar São Paulo. Então, o primeiro aspecto é esse. Segundo, eu queria deixar duas mensagens de sugestão aqui. Primeiro, para os modeladores, para os nossos colegas que trabalham com modelagem e precisam, de fato, se aprofundar um pouco mais na definição, número 1, dos bens que integram a concessão, que serão concedidos por um período e depois serão revertidos. Precisa entender quais são esses bens e a extensão deles. Talude natural não faz parte da faixa de domínio. Se não faz parte da faixa de domínio, como é que eu posso contratar o seguro para isso? Porque receber indenização, eu nem paguei prêmio por aquilo. Então tem que definir na modelagem
O que é que eu tenho que transferir, o que eu vou reter? Senão, a seguradora não vai pagar a indenização porque ela não recebeu dinheiro, prêmio para aquele bem. Ah, André, mas não dá para recuperar o talude na hora. Realmente não, tem uma outra solução para isso que depois a gente conversa. Mas então a modelagem, definir os bens que integram a concessão, que valor que tem que ser segurado. Porque até então tem uma diferença entre dano máximo provável e perda máxima possível. Se eu tiver que contratar seguro pelo possível, aí sim o custo vai ficar muito elevado. Mas se eu também não definir qual é a perda máxima, dano máximo provável, pode-se correr o risco de seleção adversa. Alguns concessionários mais preocupados vão orçar no OPEX um custo de seguro maior e aquele que tenta jogar para a galera vai colocar uma cobertura pequenininha e depois tentar o reequilíbrio. Então, o problema está na modelagem e, claro, o mercado de seguros precisa ser adaptado. E, olha, não se esqueçam, muito mais complexo do que hoje o poder concedente são os financiadores, que estão com uma visão muito crítica em relação ao plano de seguros que está sendo apresentado. Então não adianta tentar economizar aqui para tentar fazer uma proposta mais tranquila, porque quando chegar na hora de colocar o mercado, chamar os financiadores e os lenders, vai ter que pagar pelo passado. Nós estamos vivenciando isso em alguns projetos, tá? Obrigado, Rui. Perfeito, André, obrigado. Tem toda a razão. Acho que na modelagem nasce tudo. Eu falei aqui, né, do otimismo que eu tenho de adequar através da modelagem. Então, concordo contigo, André. Dá para a gente tratar isso num nível acima e os financiadores também vão fazer uma arbitragem. Laine, então, suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade por estar aqui. Como os colegas colocaram, acho que só da gente estar aqui já é um grande avanço. Eu particularmente estou muito feliz pelo fato de eu vim do setor de infraestrutura, estou no setor de seguros agora, então eu ter a oportunidade de unir esses dois mundos é algo para mim muito satisfatório. E também parabenizar só rapidamente aqui a atuação da SUSEP, que vem reunindo realmente todos os players aí nesses GTs de forma oficial, né? E convidando a todos para participar, aproveitar a oportunidade e colocar a CNSEG à disposição. A CNSEG e a FENSEG, que é a nossa federação, né, técnica responsável por esses temas, que é onde estão os nossos grandes especialistas do seguro. E estamos aqui, é só nos procurar. A gente já está fazendo esse movimento, mas o que vocês precisarem, a gente está lá, sempre de portas abertas. Obrigado, Laine. Vamos fechar aqui com a Júlia, SUSEP, nas suas considerações finais. Obrigado. Obrigada, Rui. Primeiro, agradecer o convite aqui em nome da SUSEP. A nossa missão, de fato, é estar presente, tanto para os segurados como para as seguradoras, para todo o mercado, justamente para ampliar esses espaços de diálogo, né? A gente entende que o seguro ele é um instrumento para o desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo, para a gente conseguir exercer de fato essa funcionalidade do seguro enquanto instrumento, a gente precisa desse diálogo com toda a sociedade civil, com todo o Estado. Então, é essa nossa concepção aqui enquanto SUSEP. Isso está muito bem definido no nosso planejamento estratégico, no nosso plano de regulação, em toda a nossa atuação que vem acontecendo desde que a gente iniciou essa nova gestão. Então, essa ampliação do diálogo tem sido o nosso norte e por acreditar que não existe infraestrutura, não existe indústria, que são os motores de desenvolvimento de um país, sem o seguro. Então, a gente precisa melhorar o diálogo para que os seguros eles se adequem de fato a essa realidade, para que as expectativas elas sejam conciliadas entre o setor segurador, entre os segurados. Então, eu acho isso bastante importante e um espaço como esse ele é um exemplo de como esse diálogo está de fato sendo ampliado e está sendo materializado, né? Então, a gente está à disposição aqui também, a gente tem falado bastante nos nossos grupos de trabalho, nas nossas interlocuções, que vocês têm também que nos procurar.
Então, do mesmo jeito que uma seguradora ela vem bater a nossa porta para dialogar, para conversar sobre determinado tema, sobre determinado caso, vocês também podem e devem fazer isso. Então, a gente está à disposição. Já tem chegado muita demanda, o que é bem importante para a gente tem dialogado, tem colocado todo mundo na mesa. Então, isso já tem sido muito legal aqui do nosso ponto de vista. Então, vamos continuar aqui com esse trabalho e parabéns a vocês por esse evento tão importante aqui. Muito obrigado, Júlia. Parabéns aí para a SUSEP também pelo trabalho e obrigado por recepcionar esse pedido, né? Acho que iniciamos ano passado esse estreitamento e vem colhendo frutos. Então, queria agradecer aqui em nome da BCR, né, a presença de todos, quem pôde, né, no horário de almoço aqui não é fácil, né? Mas acho que conseguimos cumprir esse objetivo e, como foi dito aqui, né, colocar seguros na pauta é importante, imprescindível e é urgente. Muito obrigado a todos. Boa tarde.